Minhas irmãs e meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus os encontrem bem. Eu sou o reverendo Reinaldo da Igreja Anglicana no Brasil e eu quero agradecer a Deus e aos irmãos por esse momento de unidade, reconciliação e diálogo fraterno por ocasião da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, cujo tema é baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14a. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Vamos ler o versículo anterior e a continuação desse versículo de Efésios 2, versículo 13 e 14. Diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. No Templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, os gentios eram fisicamente proibidos de acessar o pátio interno do templo por uma barreira, um muro, de 1,40 m de altura. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu entre os anos 38 e 63 d.C., informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim foram colocados ao longo dessa barreira, advertindo os gentios para que não entrassem. Ele diz, no seu livro Guerras, havia uma divisão feita de pedra. Sua construção era muito elegante, sobre ela ficavam pilares, em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei de pureza, em grego e em outras letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Essa lei da divisão e exclusão dos gentios era tão séria para os judeus da época de Jesus, que inclusive em Atos capítulo 21, versículo 16 ao 30, está registrado que o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém por supostamente levar um gentil para o pátio interno do templo. Arqueólogos de Israel encontraram fragmentos dessa placa do templo com a inscrição em grego, dizendo o seguinte: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Mas a grande boa notícia do Evangelho é que Deus, que havia anteriormente residido no templo, agora havia entrado na história da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. E a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição haviam, na verdade, rompido o muro divisor e efetuado a unidade espiritual entre judeus e gentios. Como resultado, Paulo sabia que agora, na nova aliança por meio do sangue de Jesus, todas as pessoas tinham acesso garantido a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E por isso, podemos anunciar com uma coragem profética, animados pela unção e pela força do nosso batismo, o Evangelho é força de Deus que derruba os muros. Podemos anunciar que o Evangelho é força de Deus que derruba os muros da intolerância religiosa. Nós podemos anunciar que o Evangelho é força de Deus que derruba os muros do preconceito. Nós também podemos anunciar que o Evangelho é a força de Deus que derruba os muros das divisões. E também podemos falar que o Evangelho é a força de Deus que derruba os muros da falta de diálogo. E o Evangelho é a força de Deus que derruba os muros da falta de reconciliação e do perdão entre cristãos. O Evangelho é essa força de Deus que derruba os muros da falta de unidade entre nós. O Evangelho é essa força de Deus que derruba os muros da falta de fraternidade e falta de amor entre nós. Outro texto que a campanha da fraternidade nos propõe para reflexão nesse ano é Lucas capítulo 23, versículo do 13 ao 35. Nessa passagem bíblica que nos chama muito a atenção pela beleza dos detalhes e da narrativa de um encontro com Jesus, ela acontece no caminho de Emaús e ela também é muito lida nas nossas liturgias pascuais. Jesus acaba de ser crucificado e 2 dos seus seguidores estão indo de Jerusalém para Emaús.
quando encontram um homem na estrada que lhes pergunta: por que vocês estão tristes? Eles falam da crucificação e que estão muito tristes. Por isso, num determinado momento, eles param para descansar porque está tarde e o homem iria continuar o seu trajeto. Mas os seguidores de Jesus o convidam para repousar, pois a hora já era avançada. O homem aceita o convite e, ao dar graças e partir o pão, no partir do pão eucarístico, os dois o reconhecem. Ele é o Cristo, ele é o Messias. A beleza dessa passagem está justamente na revelação do Deus simples, do Deus humano, do Deus despretensioso. Não é um Deus de templos, de riquezas, de leis, de regras, de julgos, mas é um Deus de companhia, é um Deus de comunhão, é um Deus de partir o pão, é o Deus que se deixa convidar por qualquer um em qualquer lugar. Deus visitou aqueles dois homens e eles o acolheram. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que a hora já é avançada, nós também, ao nos encontrarmos com Jesus ressuscitado, que se aproxima de nós excepcionalmente a cada domingo pela liturgia da palavra e pelo partir do pão na mesa eucarística, nós somos convidados, a partir desse encontro com Jesus ressuscitado, a derrubarmos os muros da separação e a construirmos pontes de unidade e de reconciliação. Ao redor da mesa nós somos uma família, ao redor da mesa nós somos irmãos. Reconciliados com Deus por meio de Jesus, devemos também nós reconciliar-nos com os nossos irmãos e irmãs de diversas tradições cristãs, para a construção de um mundo mais fraterno e de paz, onde habitará a justiça. O que eu desejo para cada irmão e para cada irmã é que nesse tempo de reflexão quaresmal, a paz de Jesus, a paz do Senhor, o shalom do nosso Deus encontre repouso no seu coração. Abraços fraternos em Jesus, do seu irmão, Reverendo Reinaldo.